Comentando o Evangelho de João 27. Estamos no 27, comentando o Evangelho de João. As pessoas que têm gostado desse comentário, claro, né, devem compartilhar. E se você tem sido instruído, é lógico, né, nós devemos continuar espalhando o Evangelho, né, pregando o Evangelho. E aqueles que querem inscrever-se no meu canal, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto, tá? É isso aí, precisamos avançar. Bom, vamos lá. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Isso mesmo é o nosso tema hoje. João, capítulo 5, do 8 em diante. Bom, diz assim, o 8. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega sua maca ou cama, né? E ande. É um tipo de esteira, na verdade, né? Jesus mandou o paralítico, que é o texto que nós estamos lendo agora, levantar, né? Ele curou, né? O paralítico. Então, imediatamente, diz aqui o texto, né? Imediatamente, logo, rápido, né? O homem ficou curado na mesma hora. Pegou a maca ou a cama, né? E começou a andar. Isso aconteceu num sábado. O grande problema aí é que aconteceu no sábado, não ele ter sido curado. Jesus curou, né, esse homem, e o grande problema aí foi ele ter sido curado no sábado. Isso vai dar muito problema na comunidade ali entre os religiosos, né, daquele contexto, certo? O verso 10 diz assim: e por essa razão, olha bem, por essa razão, qual razão? Ter sido curado num dia de sábado, né? Os judeus disseram ao homem que havia sido curado: é sábado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, ou seja, a cama, que seria, como eu já falei, uma esteira, né? Então, aí está o grande problema, né? Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, a cama, né? Então, se era sábado, como que o paralítico podia carregar a cama, né? Como que ele podia? Não tinha como, ele não podia fazer isso. Era dia de sábado, né? Então, pelo menos era isso que os religiosos, de acordo com a lei, estavam cobrando dele, do paralítico, tá? Muito bem, então está posto aí o problema, a questão é resolver esse problema, né? Vamos lá. O verso 11 diz assim: mas ele respondeu, quer dizer, o paralítico respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua cama e anda, né? É isso aí. Quem é esse homem? Aí nós vamos ver depois, né? Mas aqui diz assim: o homem que me curou, ele não sabia quem tinha curado. Ele não sabia, ele não tinha noção, porque Jesus o curou e saiu, né, de fininho. Então ele não viu Jesus, ele não conversou com Jesus, né? Ele não conseguiu, digamos, saber o nome dele, tá? Na verdade, ele viu Jesus, ele viu Jesus, claro, mas ele não conseguiu conversar com Jesus, saber o nome dele, para dar uma referência dele, porque a cura foi rápida, foi no momento ali, Jesus logo saiu de cena, então ele não conseguiu conversar, ele não conseguiu dialogar com Jesus Cristo suficientemente para perguntar para ele qual é o seu nome, né? Aonde você mora? Então, quer dizer, ele não sabia. Então, o homem que me curou, ele me disse, um homem que me curou, né? Pega a sua maca e ande. É isso, simplesmente isso que o homem falou. E quando o homem falou isso, né, que no caso Jesus Cristo, ele saiu de cena
Então, o paralítico ficou assim, né? Alegre, feliz toda a vida, lógico, porque o coro é curado, mas não, não sabia, não conhecia Jesus Cristo, né? Bom, o verso 12 diz assim: então lhe perguntaram, quer dizer, os religiosos, preocupados porque aquele homem estava andando ali com a maca, né, com a cama, né, carregando a cama no dia de sábado. Tem muitos religiosos que são legalistas demais, né, uma coisa estranha, são extremistas e se preocupam com cada detalhe, né, e esse tipo de gente aqui que não se alegra com com a coisa boa, né, que foi feita, mas fica observando os detalhezinhos e pode estar errado. Uma coisa assim, meio extremista mesmo, né? Religiosamente falando. Bom, o verso 12 diz: então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar? Quer dizer, quem é esse homem que lhe mandar, né? Talvez aqui a expressão seria que lhe manda ou que lhe mandou, né? Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Né? Quem é o homem que mandou fazer isso? Né? Quem é o homem? Eles queriam saber que quem tem autoridade para, até no caso em relação ao sábado, dar uma ordem contrária. Né? Quem tem essa autoridade? Quem pode fazer isso? Né? Essa é a questão. Eles querem saber quem é o homem. O verso 13 diz assim: um homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, né? Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. É o que eu falei. Jesus curou o homem, né? Embora o homem tenha visto Jesus, mas deve ter visto também muito assim rapidamente, né? Então, não deu para poder dar detalhes, possivelmente, da fisionomia de Jesus, alguma coisa assim, né? A questão é que ele não sabia quem era, não sabia o nome da pessoa, né, etc, né? Então, um homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus que havia o quê? Desaparecido no meio da multidão, havia uma multidão no tanque de Betesda, tem que entender isso, né? Então, todo mundo misturado ali. Então, como é que ele ia saber identificar ou saber um nome? Ele não sabia, simplesmente isso. Então, o verso 14 diz assim: mais tarde, não diz o horário aqui exatamente, mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, quer dizer, Jesus o encontrou no templo, esse paralítico, né? E provavelmente esse paralítico estava, entende-se, né, supõe-se que ele estivesse no templo agradecendo a Deus, né, louvando a Deus pela cura que recebera, né? Bom, então, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Existe uma outra tradução que diz assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essa é a outra tradução, mas é a mesma coisa, né? Uma está escrito: não volte a pecar, né? Para que algo pior não lhe aconteça, e a outra está escrita assim: não peques mais, exatamente, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, tá bom? Bom, o que é importante aqui? Esse é o tema nosso hoje. O que é importante aqui? O que a gente observa aqui? Jesus está dizendo para ele não voltar a pecar. Então vamos considerar algumas possibilidades do texto. Se é assim, se é desse jeito, se o pecado, se a paralisia dele, né, ou ele estava paralítico, ou estivera paralítico por causa de pecados, ou por causa era consequência do pecado,
Então, aí, esse homem não tinha 38 anos. Então, ele não nascera assim. Tá? É uma consideração simples pelo texto e contexto. Né? Ele não nasceu paralítico. Ele ficou paralítico depois, devido a erros que ele cometera. Então, esse homem aí, ele pode ter, ele tinha mais, provavelmente, 50 anos, se for. A gente tá, estou apenas conjecturando, especulando aqui, né? Provavelmente, sim, né? Se a questão está ligada a pecados que ele cometera anteriormente, como dá a entender aqui. Porque esse homem, o texto diz que esse homem ficara doente, paralítico, é, 38 anos. 38 anos, tá? Que ele ficara assim. Não diz que a idade dele era essa. A idade dele só seria essa se ele nascesse assim, ou nascera, né? Se ele tivesse nascido assim. Se ele não nasceu, então ele não tinha 38 anos. Tinha bem mais. Agora, nós não sabemos a idade que ele tem exatamente. Sabemos que se o que Jesus colocou aqui, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, ou então não peques mais para que não te suceda coisa pior, então a paralisia dele, né? Esse homem paralítico tinha cometido pecados, e esses pecados, né? E por causa dos pecados, ele fora castigado, né? Bom, é isso daí, é o que pode se entender aqui. De qualquer maneira, fica a expressão e o conselho e a palavra de Jesus: não peques mais, não peques mais. É isso aqui que para a gente é importante aqui, entender que Jesus está falando para ele não pecar mais, tá? Não volte a pecar, tá? Porque pode acontecer coisa pior. O que poderia ser pior do que o paralítico, né? Bom, o que pode ser pior do que a paralisia, ou alguém paralítico, pessoas que não têm condições de andar, por exemplo, o que poderia ser pior, né, para uma pessoa? O texto não diz, tá? Ah, certamente que o julgamento de Deus final seria pior. Certamente que a segunda morte, que é a morte eterna, seria pior. Mas não diz aqui que tipo, né? O que suceda coisa pior, o que seria essa coisa pior, tá? A questão é que Jesus volta a frisar. Ele diz: não peques mais, tá? Não volte a pecar. Então há a possibilidade de alguém ser castigado por Deus, disciplinado por Deus, porque ele pecou ou vive pecando. Claro, o texto e o contexto bíblico diz isso, né? Que sim, claro, se eu planto algo, o pecado, eu vou colher o que? O mal, né? Se eu planto mal, colho o mal, tá? Se eu estou semeando coisa ruim, claro que a tendência, pela lógica, né, natural das coisas, é que eu colha coisas ruins, né? Exatamente. Então, Jesus está dizendo isso claramente. Nem toda doença tem a ver com castigo, tem a ver com pecado, né? Claro que não. Mas nesse caso aqui, parece que sim. Tá bom? Bom, é isso aí. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Isso serve para mim, serve para você, serve para todas as pessoas, né? Não pecar. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Agradeço a todos que estão aí, olha, e compartilhe, e também, claro, né, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Bom, Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui diante de ti. Obrigado pelos conselhos da tua palavra. Os conselhos que Jesus dera ao paralítico servem para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos grandemente, poderosamente, repreenda todo mal, ó Deus, e ajude-nos. Abençoe grandemente cada pessoa que está ouvindo, aquelas que ouvirão.
Toma-as em tuas mãos, em nome de Jesus, abençoando-as, segundo a tua vontade. Abençoe grandemente, ó Deus, o Brasil, as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Se Deus permitir, é claro, eu volto. Grande abraço, fique com Deus.